Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo que fala exatamente sobre as teorias demográficas. Mas professor, que teorias demográficas são essas aí? Galera, lá no iniciozinho lá do nosso edital, tem lá ó, população, a estruturação socioespacial, em múltiplas escalas. Ou seja, quando se fala em população, estamos falando em um quantitativo de pessoas. Só que é o seguinte, Tiago, falar em população, como é que eu posso entender esse mecanismo população? Pessoal, as teorias demográficas, elas vão lidar genuinamente com o passado e com o presente. Elas vão estudar o crescimento demográfico dentre os séculos. Então você pode até colocar aqui, ó, tem o objetivo, coloque aí, ó, tem o objetivo, tem o objetivo de estudar, tem o objetivo de estudar o crescimento, coloquem aí, ó, o objetivo de estudar o crescimento populacional, populacional dentre os séculos. Mas, Tiago, cara, é muita coisa. Você estudar o crescimento populacional dentre os séculos, cara, tem muita coisa para se estudar. Por exemplo, vamos lá. Conversando comigo aqui, quando a gente fala de crescimento populacional, observando na história, nós tivemos aí o processo do mercantilismo, tivemos o feudalismo, o mercantilismo, as expansões marítimas, tivemos aí a Revolução Industrial. Durante todo esse processo de desenvolvimento, nós tivemos aí uma expansão social, tivemos uma expansão econômica e principalmente populacional. Quando se fala de expansão populacional, essas expansões elas vão se agravar principalmente durante o século XX, lá por volta da segunda metade, no que nós chamamos de teorias neoliberalistas. Desculpa, teoria neomalthusiana. E aí nós vamos tratar do malthusianismo, do neomalthusianismo, falar de Robert Malthus, falar aí sobre o período, quais são as características, e aí nós vamos desenvolvendo o nosso conteúdo. Mas entenda, durante todo o período de toda a escala mundial, nós tivemos aí uma série de fatores que geraram o avanço da própria população. Então, nós vamos tratar das teorias. A primeira que nós vamos tratar aqui, nós vamos falar sobre a teoria malthusiana, ou mais conhecido como malthusianismo. Aqui, ó. Malthusianismo. Coloquem aí no teu material. Nós vamos produzindo material aqui. Eu quero que você acompanhe comigo bem direitinho. Como eu falo devagar, né? E como eu vou copiando aqui, e você pode achar muito lento, se preocupa não. Coloca aí, adianta o vídeo, acelera o vídeo aí, caso você seja um pouco mais frenético. Tem problema nenhum. O importante é estudar. Professor, me diga uma coisa, qual foi o ano? Primeiro, quem foi que fez ou quem foi que elaborou essa chamada teoria malthusiana? Bom, o próprio autor, né, chamado de Thomas Robert Malthus. Tá aqui, ó. Thomas Robert Malthus. Foi esse carinha aqui. Thomas Malthus, nome bonito, né? Para quem tem um nome Thomas aí, um grande abraço. Tá aí, ó. Aconteceu de 1766 a 1934. Professor, durante esse período, século 18, 19 e pegou também o século 20? Sim. Por quê? Porque durante esse período, pessoal, nós tínhamos aí um alto crescimento demográfico e uma disponibilidade de recursos que durante aquele período ocorria de forma ilimitada. Então, Malthus, ele era o que nós chamamos de economista liberal. Olha só, economista, economista liberal e também um historiador inglês e historiador historiador inglês. Então, se você observar essa teoria
essa teoria malthusiana, ela apresenta características específicas que na nossa prova ela pode vir sendo retratada. O que é que a teoria malthusiana falava? A teoria apontava, coloque aí, ó, a teoria apontava o desequilíbrio. Desequilíbrio. Desequilíbrio de quê? Existente entre o crescimento demográfico e a disponibilidade de recursos naturais. Ou seja, você tinha aqui, ó, o crescimento demográfico, versus o que nós chamamos de disponibilidade de recursos. Disponibilidade de recursos. Então, Tiago, quer dizer que a teoria malthusiana falava sobre essa disparidade relacionado ao crescimento demográfico que ela apresentava e a disponibilidade de recursos? Claro que sim. Falava que durante um determinado período a população ela deixara de crescer de uma forma aritmética e passaria a ter uma progressão geométrica. É isso que nós vamos tratar. Por quê? E eu quero deixar aqui uma observaçãozinha básica. Existe um livro que é tratado pelo próprio Thomas Robert Malthus. Esse livro é exatamente, o nome dele é o ensaio. Desculpa, isso aqui é a minha mesa que está com um probleminha. O ensaio, mas dá para ver, né? O ensaio sobre o princípio da população. Olha só, da população. Um ensaio sobre o princípio da população. E o que é que esse livro, né? O que é que esse livro ele vinha a afirmar? Ele é muito simples. Ele afirmava que o planeta, em pouco tempo, não seria capaz de atender às necessidades do número de habitantes. Ou seja, não haveria capacidade de atender às necessidades básicas do quantitativo populacional. Ou seja, iria chegar um momento da sociedade em que nós não teríamos mais a condição de abastecer as necessidades do meio social. Isso nós conseguimos ver nos dias atuais, galera. Você pega aí o território mundial, você tem os países periféricos e você tem os países do norte, você consegue ver essas disparidades. É a chamada má distribuição das necessidades básicas. Existem lugares em que a questão da fome ela é bem, pode-se dizer assim, bem desenvolvida, né? Desenvolvida assim, alastrante. A fome, principalmente nos países africanos. E aí, durante o período do século XX, nós tivemos a Revolução Verde, que a Revolução Verde foi uma das medidas tomadas para minimizar a fome. E o que realmente não aconteceu, porque quanto mais a tecnologia se desenvolvesse, mais problemas estaríamos enfrentando por causa das disparidades. E aí no Brasil isso vai tomar uma grande proporção relacionado ao êxodo rural, né? Então isso é bem interessante porque um problema vai levando ao outro e a gente vai conseguindo compreender como é que o sistema até hoje ele vem a se desenvolver. E aí vamos lá, qual foi a grande base relacionada à teoria malthusiana? Nós vamos ter duas grandes bases aqui. Nós vamos ter a progressão geométrica, e nós vamos ter a progressão aritmética. Ou seja, são duas progressões que elas vão se desenvolver de uma forma bem diferenciada. É como você pode ver aqui, ó, a progressão aritmética, ela vai se desenvolver, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Antes a população, ela se desenvolvia dessa forma. A progressão ela era aritmética. Só que aí, com o passar do tempo, com o desenvolver da história, com o desenvolvimento da tecnologia, né, com o avanço dos meios sociais, econômicos, científicos, a população ela começou a ter uma progressão um pouco maior. Ela passou a ser geométrica. Olha só como é, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, veja a diferença de uma progressão à outra. É muito diferente. Então, hoje a população ela vai crescer de uma forma geométrica. Foi o que Thomas Malthus, durante esse período, previu. Ou seja, ele teve essa visão de que no futuro nós não teríamos mais condições de abastecer e de obter, pode-se dizer assim, a necessidade básica para a população em geral. E aí, qual era? Claro, quem dita um problema tem que também ditar uma solução, né? Qual a solução? Qual a solução para minimizar esses impactos a partir da proliferação da sociedade em geral? Nada mais era do que desenvolver o controle, desenvolver o controle moral, moral da população. Mas, Tiago, como assim desenvolver o controle moral da população? É simplesmente você chegar à população e dizer assim, ó, está proliferando, as taxas de natalidade estão muito altas, as pessoas elas estão cada vez mais tendo filhos, não há recursos o suficiente para abastecer a população em geral. Então, galera, ó, vamos minimizar aí na questão da afeição de menino, né? Porque assim, futuramente, devido a essa grande concentração populacional, nós não vamos ter condições o suficiente para abastecer essa grande demanda de pessoas. Então deve-se tomar bastante cuidado com isso. Pessoal, em contrapartida, lá por volta, né, lá por volta de 1939, 1945, após a Segunda Guerra Mundial, vai surgir o que nós chamamos de novo a teoria neo-malthusiana. Mas, Tiago, como assim neo-malthusiana? Como assim uma nova teoria? Essa teoria, pessoal, ela tinha uma grande diferença. Que diferença era essa? Ela tinha a visão de observar o que nós chamamos de explosão demográfica. Ela começava a observar que a população ela estava se desenvolvendo de uma forma lastrante. Galera, isso no Brasil, por volta de 1970 a 80, a população ela deixara de ser predominantemente urbana e passa a ser predominantemente rural e passa a ser urbana. E aí nós vamos chamar isso de êxodo rural, que é uma das tendências populacionais lá do nosso conteúdo que nós vamos falar já já. Então nós temos aqui, ó, deu-se deu-se início uma explosão demográfica. Demográfica. Mas, Tiago, como assim uma explosão demográfica? É quando a população sofre aquele chamado boom populacional. Você pode ver aí, ó, China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Brasil, são todos países que são chamados de países populosos. E dois superpopulosos, que é a China e a Índia. E aí, galera, isso vai acontecendo de uma forma lastrante. O planeta passa a ter um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. O Brasil, no último censo de 2010, o Brasil tinha 180 milhões de habitantes. Hoje o Brasil ultrapassa a casa dos 210 milhões de habitantes. Veja o quanto a sociedade brasileira, ela se desenvolveu durante um curto espaço de tempo. E aí nós vamos ter aqui, ó, uma nova forma de controle
controle populacional. Que nova forma de controle populacional é isso daí, Tiago? Essa forma de controle populacional ela vai se desenvolver principalmente nos países superpopulosos. Aí vem aquela questão da política do filho único, né? Vem na Índia, nos países orientais, desculpa, aonde você vai ter um controle por parte de um segundo e terceiro filho. Lembrando, só para a gente fechar essa parte sobre as teorias malthusianas, lembrando que essa teoria malthusiana ela se deu a partir de 1945. Durante esse período aqui, estava se iniciando o que nós chamamos de período de Guerra Fria. Período de Guerra Fria, aonde nós tínhamos aí a disputa entre as duas principais superpotências mundiais. E isso daí é bem interessante, pessoal, porque isso vai nos trazer aí uma percepção exata. Olha só, caiu foi tudo aqui. Desculpa aqui. Ups, pronto, deu um mau contatozinho aqui, mas está de boa. Então, pessoal, nós temos aí essa questão sobre a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, e eu quero que você observe muito bem por quê? Porque essas duas teorias elas podem cair na tua prova. Tome cuidado na definição, quem foi que constituiu, o período, a característica, quem era Thomas Malthus, qual era a base da teoria malthusiana, o que apontava, qual era a principal, qual pode-se dizer assim, qual é a principal agora fugiu a memória. A principal importância, a preocupação, a palavra é essa. Qual foi o livro que Thomas Malthus escreveu que tinha como base a crítica relacionada o grande crescimento da população, a progressão geométrica, aritmética, cuidado e a solução dele, né? Relacionado a essa grande expressão voltada aí para o mundo antigo, né? O que é o velho mundo, podemos chamar assim, e ao mundo contemporâneo. Alguns vão chamar de novo mundo, né? Por causa daquela nomenclatura de velho, novo e novíssimo mundo, mas isso aí é outra história. Foi apenas uma nomenclatura que eu utilizei para mostrar o passado e o hoje. Tá ok, pessoal? Tudo certinho? Vamos prosseguir. Olha só, falando um pouco mais sobre essa questão das teorias, nós vamos ter uma última aqui que eu quero falar com vocês. Mas, Thiago, tem mais teorias? Certo, tem. Então agregue no teu material. Mas eu quero falar de uma última aqui, que é a chamada teoria reformista. Coloquem aí, ó, a teoria reformista. Essa teoria reformista, ela pode também cair na tua prova, viu? Essa teoria reformista já é uma teoria mais atual. E o que é que ela vai falar, Tiago? Olha só. Essa teoria aqui, ela vai ter um objetivo contrário. Ela vai ter um objetivo contrário a Malthus. Vai ter uma opinião contrária aos ensinamentos de Malthus. E aí, Tiago, quais são essas qual é essa base? Qual é essa contrapartida que a teoria reformista ela vai formular? Ela vai dizer que a pobreza gera superpopulação, porque antes a superpopulação gerava pobreza, não é assim? A teoria de Thomas Malthus vai dizer que a população gera pobreza. Devido ao grande crescimento populacional, não vai se ter mais recurso e aí nós vamos ter um alto índice de pobreza. No caso aqui é o contrário, vai ser a pobreza que vai gerar a superpopulação. Coloquem aí, ó, a pobreza gera a superpopulação. Então, cuidado nessas definições aqui, tá certo? Muito cuidado com a diferença entre a teoria malthusiana e a teoria reformista. A banca pode pegar você nisso, viu? A teoria reformista ela vai dizer que a pobreza gera superpopulação. A teoria malthusiana é ao contrário. É a população que vai gerar a pobreza. Cuidado nesse bizu aí. Vamos colocar aqui umas características, só para a gente fechar essa parte sobre teorias. Características. Muito bem. Olha só,
falando um pouco sobre essa questão das características, eu quero que você entenda o seguinte: nós temos hoje, no território brasileiro, alguns territórios que apresentam condições altamente precárias, como, por exemplo, Serra Leoa, Somália, Etiópia, Guiné-Bissau, alguns territórios aí do Oriente Médio, alguns países do continente africano, entre outros. São países que apresentam uma classificação subdesenvolvida. O mundo hoje tem essa classificação a partir dos estudos do IDH. Então, nós temos aí países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. No caso dessas teorias demográficas, principalmente a reformista, vai falar que a falta de acesso às condições básicas deve à pobreza, ocasionando um crescimento desenfreado da população. Então, a população ela vem se desenvolvendo devido às condições da pobreza. Vamos colocar uma definiçãozinha básica aqui para a gente entender melhor essa questão da teoria reformista? Coloquem aí, ó. A falta a falta de acesso, isso é bem importante, a falta de acesso às condições, a falta de acesso às condições básicas, básicas, deve-se à pobreza. A pobreza. Por quê? Porque você tem aí a pobreza já enraizada em determinado território. E isso impossibilita determinadas sociedades a obter o desenvolvimento prévio para que ela não venha sofrer com a fome. Aí tem também aqui, ó, ocasionando o crescimento desenfreado da população. Mas, Tiago, não é meio incoerente, não? Como é que a população vai se desenvolver se não tem condições? Bom, enfim, a falta de métodos contraceptivos, a falta de investimentos na saúde, a forma como a sociedade ela é educada diante das questões de natalidade, de mortalidade, etc. Isso faz com que a população ela venha se desenvolver de uma forma descontrolada, tá? E aí, qual é um dos principais fatores que faz com que esse problema ele venha a diminuir? Resolvendo esse problema, pessoal, nós teríamos que resolver também, consequentemente, né? Resolvendo a questão da pobreza, resolveríamos também o problema da superpopulação. Então, para a teoria reformista, para resolver o problema do superpovoamento, é necessário resolver o problema da fome. Então, tá aqui, ó. Vamos colocar essa informação? Resolvendo o problema, resolvendo o problema da pobreza, resolvendo o problema da pobreza, resolveria o da superpopulação. Tudo bem? Então a teoria reformista, ela vai falar exatamente isso. Ela vai mostrar para você que a pobreza, ela é a causa dessa base superpopulosa. Então tome bastante cuidado quando você for estudar esse conteúdo, por quê? Porque quando se fala de teoria, a teoria ela não se toma como verdade. São apenas fatos de pesquisadores que vão se desenvolver devido ao estudo histórico e contemporâneo da situação atual. Então, assim, a banca pode pedir isso daí, tá bom? A banca pode pedir exatamente essas conformidades, a banca pode pedir essa diferença entre as teorias, e isso é bem interessante para que você não venha errar na tua prova. Tá bom, pessoal? E aí, tudo certinho? Vamos passar para o nosso próximo ponto, falando um pouco sobre os conceitos básicos da geografia. Aqui o negócio melhora, sabe por quê? Porque nós temos conceitos que, meu amigo, são gigantescos. A primeira coisa que você deve saber quando você trata nessa questão da demografia é que demografia é uma ciência. Olha só, a demografia é uma ciência que investiga, é uma ciência que investiga
as populações, que investiga as populações humanas, as populações humanas em aspectos como. Quais são esses aspectos? Olha só, nós temos aqui a natalidade, todos dados quantitativos, tá? A natalidade, nós vamos ter aqui a economia. Por quê? Porque é exatamente através da economia que nós vamos ter a produção. Aí essa produção, dependendo da forma como ela se classifica, ela pode gerar uma qualidade de vida na sociedade ou não. Nós temos também os fluxos migratórios, a migração, a migração, e nós temos também a chamada distribuição étnica. Vou colocar aqui, ó, distribuição étnica. Todos esses fatores aqui, todos eles que a ciência da demografia ela vai estudar, são métodos quantitativos. Isso daqui vai se repetir a partir de números, apenas os números. Então, muito cuidado quando for estudar conteúdos em demografia. Sempre costumo dizer ao meu aluno, dados demográficos, dados quantitativos, você tem que estudar o censo de 2010. 2010. Se cair um outro censo demográfico, é um censo parcial, mas sempre as bancas vão utilizar essa questão de 2010. Ela sempre vai utilizar a base de 2010. Então, relacionado aos conceitos básicos de geografia, gente, nós temos uma base populacional. Tudo vai estar relacionado à chamada população. Outra coisa, professor, eu queria saber os conceitos de cada um. Na descrição aqui tem um PDF para você dar uma olhada bem direitinho em cada um dos pontos e você dar uma estudada no PDFzinho. Presente do canal Geografia 2.0 para você. Olha só, a população, ela pode ser dividida em duas. Em simplesmente duas. A população ela pode ser absoluta, olha só, população absoluta, e pode ser chamada de população relativa. Galera, as duas elas se completam. Por quê? Porque quando nós falamos de população absoluta, nós estamos falando em um quantitativo total. Nada mais é do que o número total de habitantes. Tá ok? Por exemplo, o território brasileiro, 210 milhões de habitantes. É a população total do território brasileiro. E a população relativa? Nada mais é do que o número de habitantes por quilômetro quadrado. Isso daí vai depender muito da região na qual você está inserido. No caso aí da região Nordeste, da região Sul, da região Sudeste, qual é a maior distribuição? Por quê? Porque você tem aqui a população absoluta, que é o número total dividido pela área. Aí você tem o que você conhece como DD, ou densidade demográfica, que é também mais conhecido como população relativa. E aí você tem 223 habitantes por quilômetro quadrado, você tem aí 1.800 habitantes por quilômetro quadrado, vai depender do tamanho do território. Por exemplo, existem cidades que são muito pequenas que apresentam um quantitativo populacional gigantesco. Aí passa de 1.000 o número da densidade demográfica. Então deve-se tomar bastante cuidado relacionado a esse conteúdo aí, tá bom? Olha só, a população em geral, ela pode ser chamada de população absoluta, como eu falei para você agora, e a população relativa. Mas um país, ele pode ser tanto populoso quanto também povoado. O que seria isso? Olha só, deixa eu colocar aqui, ó. País populoso, populoso e país povoado. Tiago, que danado é isso de país populoso e país povoado? Vamos entender agora? Vamos dar um exemplozinho básico aqui? Vamos chamar esse território aqui de território A e vamos chamar esse territóriozinho aqui de território B. Nesse território A, nesse país A, eu vou ter 1 milhão de pessoas.
1 milhão de pessoas. E nesse território B, eu vou ter aqui 10.000 pessoas. Observando o quantitativo populacional, qual dos dois países é populoso? Muito bem, o país A. Ele é um país populoso. Mas aí, Tiago, qual deles dois não é populoso? É o B, 10.000. Olha a diferença, 1 e 10.000. 1 milhão, 10.000. Então, quando nós falamos de país populoso, nós estaremos falando de um país que apresenta um quantitativo populacional muito alto. Beleza, ok. Agora, Tiago, quando nós falamos de um país que é povoado, vamos lá. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, essa distribuição populacional, tá? E vamos supor que eu tenha aqui, ó, essa distribuição populacional aqui. Pronto. Olha só. Dá uma olhada aqui. Qual desses dois países eles são povoados? Os dois. Esse aqui é povoado e esse aqui também é povoado. Só que existe uma diferença. Um é muito povoado e o outro é pouco povoado. Por quê, Tiago? Muito povoado porque a sua população ela se encontra toda distribuída pelo território. A distribuição ela é total, portanto, é muito povoado. Agora, observe, a população está concentrada. Se a população está concentrada, o país ele é pouco povoado. Por quê? Porque ela está concentrada em apenas um único local. E todo o resto apresenta o que nós chamamos de vazios demográficos. Pessoal, se você prestar atenção, nós podemos até chegar e classificar o território brasileiro. Vamos tentar fazer o Brasil aqui. Pronto. Ah, beleza. Tá legal. Olha só, vamos lá. Observando o Brasil, galera, 60% do território brasileiro, a população vive aonde? No litoral. Tá aqui, ó, a população é tipicamente litorânea. E grande parte dessa população encontra-se aonde? Na região sudeste. Então nós podemos dizer que o Brasil, por apresentar 210 milhões de habitantes, é um país populoso. Sim ou não? Sim, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Tá aqui, ó, quinto maior país do mundo relacionado ao território, e é também a quinta maior base populacional do mundo. A quinta maior base populacional do mundo. Então tá aí, o quinto maior país do mundo e a quinta maior base populacional do mundo. Cuidado nesses dois índices aqui, tá bom? Porque o Brasil, agora nós podemos classificar, ele é populoso e ele é o que, pessoal? Pouco povoado. Porque o país ele é pouco povoado? Porque a sua distribuição populacional apresenta-se no litoral brasileiro. E a grande concentração da população está onde? Na região sudeste do território em geral. Facinho, né? Muito fácil até agora. Show de bola, professor. Agora, nós temos algumas outras nomenclaturas, como por exemplo, nós vamos ter aqui o superpovoamento, superpovoamento. Além desse termo superpovoamento, ele pode ser chamado ou de superpovoamento ou superpopulação. Ou superpopulação. Essa superpopulação, como eu falei para vocês, né? Países superpopulosos. Nós vamos ter as taxas que são utilizadas para compreender as grandes questões populacionais do território, né? Dentre essas taxas, nós podemos encontrar aqui, ó, as taxas de natalidade, que é o número de crianças que nascem em um determinado território. Nós vamos ter a taxa de fecundidade, as taxas de fecundidade, nós vamos ter as taxas de mortalidade,
mortalidade, tá? Essas aqui, elas vão ser distribuídas a partir do que nós chamamos de censo demográfico. Quem vai fazer isso aqui no território brasileiro é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a partir da compreensão disso daqui, nós vamos ter o que chamamos de IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é uma das características que vai estudar três componentes: a saúde, a renda e a educação. Mas, Tiago, tu está entrando em outro assunto. Não, só para complementar aqui o nosso pensamento. Só toma cuidado relacionado a isso, tá? Complementa o teu pensamento aí com esse recurso que é bem importante. E aí, Tiago, fora essas taxas aí que a gente acabou de ver, existem algumas outras? Tem também. Nós temos o que nós chamamos de migração, tá? Nós temos aqui, ó, o chamado crescimento migratório. Crescimento migratório, que é o fluxo de pessoas que entram, que migram para o território brasileiro. Nós vamos ter também aqui o crescimento populacional ou demográfico, tá? Enfim, vou colocar aqui para a gente só crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico, ele é um crescimento demográfico natural. Bom, nós vamos ter também aqui a migração pendular, que ocasiona também o crescimento de algumas regiões, pendular. O que seria isso, Tiago? Lembra do pêndulo? O pêndulo de uma área a outra? Quando você tem um movimento pendular de uma área a outra, as pessoas elas trabalham de maneira bem temporária. Isso acontece quando um determinado indivíduo ele se desloca para outra região a trabalho. A migração pendular, nós vamos ter também a migração sazonal. Essa migração sazonal, ela também pode ser chamada de migração temporária. Migração temporária. Nós vamos ter também a chamada migração definitiva. Definitiva. Essa migração definitiva aí, meu amigo, ela pode ser dividida de duas formas. Nós vamos ter aqui o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, e nós vamos ter hoje o chamado êxodo urbano. Tiago, êxodo urbano? Como assim? Pessoal, o êxodo urbano, nós conhecemos também aí, quando nós falamos nessa questão de êxodo urbano, nós estamos falando da chamada migração de retorno. Migração de retorno. Nós vamos estudar isso daqui bem direitinho na questão da urbanização no território brasileiro, no território do Paraná e no mundo, quando nós tratarmos desse assunto de forma específica. Aqui nós estamos tratando mais de conceitos básicos. E nós vamos ter outros dois aqui também, ó. A metropolização, metropolização, metropolização e a desmetropolização. Desmetropolização. Então, pessoal, olha só a quantidade, de bases que nós temos aqui, tá bom? Nós vamos ter aqui ó, o superpovoamento, as taxas, o crescimento migratório, o crescimento demográfico, o fluxo migratório pendular, sazonal, definitivo, a metropolização e a desmetropolização. Cuidado nessas questões, porque quando nós falamos aqui, ó, tome cuidado com a população absoluta, população relativa, país populoso, país povoado. Lembre também da definição que nós chamamos de demografia como ciência. Tá? E as taxas, né? As taxas que vou colocar um marca-texto aqui mais brando. As taxas, né? As taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade e o IDHM. O IDHM que é utilizado pelo IBGE para que você venha observar as taxas de saúde, renda e educação. Lembrando que essa base ela acontece né, de 10 em 10 anos, tá bom? É por isso que eu digo a você o seguinte: nunca estude e vá para a tua prova estudando vários tipos de censos demográficos, não. Vá sempre no de 2010, porque é exatamente o censo de 2010 que pode cair na tua prova. Então tome cuidado relacionado a esse censo aí.
Tá ok? E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo beleza? Vamos para a nossa chamada políticas demográficas. O que seria esse termo políticas? O que seria, né, esse termo em geral, conhecido como política demográfica? Olha só, são políticas individuais voltadas às condições sociais do país. Olha só, políticas são políticas voltadas às condições sociais do país. São políticas voltadas às condições sociais do país. E quais são os objetivos? E quais são esses objetivos? Deixa eu colocar outra cor aqui, colocar o azulzão aqui para gente. Olha só, o objetivo é o controle populacional, controle populacional. O objetivo também é o controle populacional, principalmente do número de habitantes em determinados locais, porque existem alguns locais que não vão atender às condições e que vão apresentar problemas sociopolíticos, problemas socioestruturais por causa do alto número, tá? E aí o grande objetivo é estudar as mudanças, ou características da sociedade básica. Características da sociedade básica. Então, a partir do momento em que eu tenho políticas demográficas, em que essas políticas se preocupam com o alto quantitativo, nós temos aqui dois países principais. Nós temos a Índia, que apresenta políticas públicas de controle demográfico, e nós temos a China, que são países, que é um outro país, que esses aqui são os países mais superpopulosos do mundo, apresentam mais de 1 bilhão de pessoas, e isso termina ocasionando problemas no setor social. É tanto que tome bastante cuidado, dê uma pesquisada sobre essa política aqui, ó. Política do filho único. Essa política do filho único, ela já não existe mais, né? Exatamente por ser uma política bem cruel, mas é sempre bom isso daqui. Não vou tratar dessa política aqui, porque é mais para via de conhecimento, tá? Mas aí uma grande tendência na Índia, relacionado à grande concentração populacional, vai estar relacionado também à religião. Por quê? Porque lá a principal religião é o hinduísmo. Hinduísmo, né, que são os hindus. Esses hindus, eles estão aí às margens do chamado rio Ganges. O rio Ganges, que é praticamente um deus, né, para o próprio hinduísmo dos deuses que nascem na cordilheira do Himalaia, né, a deusa Shiva e o deus Brahmani, que exatamente abastecem o rio Ganges com as águas que nivelam pelos seus cabelos, né? Isso aí é a mitologia hinduísta e por aí vai, tá bom? E aí vamos nessa. Observando os objetivos, vamos lá. Relacionado ao Brasil, relacionado ao mundo, quais são as principais políticas demográficas que nós conseguimos encontrar? Vamos para as duas principais. Nós temos a política natalista e nós temos a política antinatalista. Mas, Tiago, existe política natalista e antinatalista, uma positiva e outra negativa? Não, vai depender do território, vai depender de onde ou como você está retratando ou do que você está retratando. A política natalista é um tipo de política que apoia a natalidade. Olha só, tem como base, tem como base a natalidade. Tem como base a natalidade, evitando o envelhecimento populacional, aquela questão da pirâmide etária, né? Evitando o envelhecimento populacional.
Isso acontece muito aqui nos países da Europa, que são países genuinamente antigos, com a pirâmide etária extremamente desinforme, onde você tem um alto número de taxa de idosos, e isso faz com que o país ele venha desaparecer conforme alguns anos à frente. Né? Países como a Suíça, por exemplo, tem uma política natalista chamando, né, as pessoas para vir ao território, né, os imigrantes, para que eles venham povoar o território. Claro, os descendentes, né? Claro, não é todo mundo que vai chegar lá na Suíça para querer proliferar. Não, não é assim. Existe todo um dado, existe toda uma questão política local. Tá certo? E aí, dentre essas características das políticas natalistas, nós temos três grandes características que podem cair na tua prova. Além de perguntar quais são os tipos de políticas natalistas que você pode, quais são os tipos de políticas demográficas. No caso aqui, nós vamos ter a assistência às condições, básicas. Nós vamos ter os benefícios para superfamílias, e nós vamos ter os chamados benefícios maternos. Benefícios maternos, como aí o aumento, né, do período pós-parto, tanto para o pai quanto também para a mãe. Então, você tem aí políticas natalistas que vão estar incrementadas aí à política demográfica local. Tá bom? E aí nós vamos ter aqui a antinatalista, né? É um tipo de política que pretende diminuir a taxa de natalidade devido ao aumento. Nada mais é do que a diminuição e o controle demográfico. Para evitar a superpopulação. E aqui nós vamos ter 4 grandes características para nós encerrarmos aqui a nossa primeira aula, a primeira parte dessa nossa aula, que é gigantesca. Vê, esse tópico aqui ele é gigante, tá bom? O conteúdo da PM Paraná, bicho, é gigantesco. Então, se prepare porque nós vamos ter aula à torta e à direita, viu? Então, nós vamos ter aqui ó, a divulgação de métodos contraceptivos. Divulgação, isso aqui é um U, tá? Divulgação de métodos contraceptivos, disse anticontraceptivos, não, é contraceptivos, tá? Desculpa. Nós vamos ter aqui a legalização do aborto. Isso aqui é um tema bem polêmico no Brasil, isso aqui é bem complicado. Nós temos aqui os casamentos tardios, né? A educação para se casar mais tardiamente, e nós vamos ter o número de impostos a famílias numerosas. Tá ok? Então, isso daí, pessoal, é bem interessante. Por quê? Porque você vai terminar tratando as políticas demográficas de acordo com a localidade onde se está inserido. Tem-se que observar, né? Observar cada ponto, observar cada fator, como é que a população ela se desenvolve. Nesse primeiro momento que nós falamos sobre a população, políticas demográficas, falamos aí sobre os conceitos básicos de demografia, falamos sobre as teorias demográficas, essa nossa primeira aula ela fica exatamente para que nós viemos tratar dos principais pontos. Aí a nossa próxima aula nós vamos estar tratando aí sobre, cadê? Políticas demográficas, nós vamos estar tratando sobre a estrutura populacional do território brasileiro, isso relacionado às suas regiões, e falar também sobre a estrutura populacional do estado do Paraná. Pessoal, essa nossa configuração de aula, ela necessita de paciência, tá? Eu escolhi fazer e produzir materiais com vocês, porque você está aí do outro lado.
você está com o seu caderninho de anotações, você está com o teu caderninho aí de resumo, copiando juntamente comigo e escutando aquilo que nós temos a falar sobre o conteúdo. Por quê? Eu já dei muita aula com slide e esses slides aí, eles são bem, eles terminam poupando o tempo do professor, mas ele termina poupando o teu aprendizado. Por quê? Porque eu vou passando o tempo todo direto, slide, 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 e você vai pausando e vai às vezes perdendo até aquele poder de raciocínio. Então o quadro aqui é mais como se nós estivéssemos em uma sala de aula para que nós venhamos a aprender cada vez mais, tá, pessoal? Então, existe um tipo de público para esse tipo de aula e não. Caso você não se adapte, você não faça o teu estilo, então eu dou uma dica a você, né? Procure aulas que tenham a ver com o seu estilo de aula, porque esse é o tipo de público que eu estou alcançando. Pessoal, para qualquer dúvidas, eu vou deixar o meu número aqui, ó, 083 98623 5961 para você que quer tirar alguma dúvida sobre o material, fazer alguma pergunta. Professor, gostaria de bater um papo com o senhor sobre esse conteúdo aí. Queria que o senhor tirasse algumas dúvidas. Pessoal, eu vou estar à total disposição de você para a gente bater aquele velho papo e você liga para mim e fala diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição nós vamos ter o PDF geral sobre esse assunto que nós acabamos de falar. E aí nós vamos, na próxima aula, nossa segunda aula, terminar com o território brasileiro e o estado do Paraná. Pessoal, dá uma ajuda, deixa aí o teu gostei, comenta, compartilha o nosso vídeo dentre os inúmeros grupos de WhatsApp para ajudar o nosso canal, porque aí você termina ajudando o professor aqui também e a nossa família. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Galera, até a próxima. E guerreiros e guerreiras, caveira!